Graça e paz, querido eleito, graça e paz, querido eleita. Aqui estamos mais uma vez para darmos início a mais uma playlist, a mais uma série no nosso canal. Desta feita, uma série intitulada Doutrina da Soberania Exaustiva e Absoluta do nosso Deus. O Brasil é considerado um dos países mais cristãos no mundo. Mas 90% desses que se dizem cristãos, 90% não conhecem a doutrina da soberania exaustiva e absoluta de Deus. Isso não é difícil de você confirmar. Basta você parar e analisar o tipo ou os tipos de orações que são feitas nas ditas igrejas cristãs, nos canais deles no YouTube e na vida devocional deles para com Deus. Observe que a doutrina da soberania exaustiva e absoluta do nosso Deus, quando vista de uma forma lógica, logo de maneira objetiva, nós vamos perceber que se Deus é soberano, a minha oração ela tem que estar de acordo com essa soberania. Se Deus é soberano, eu devo orar a Deus como um súdito e não como um senhor. Mas 90% das orações que nós vemos, Deus é o súdito e quem ora é o supremo. Quem ora diz para Deus o que Deus deve fazer, ao invés de fazer como Jesus Cristo. Devemos orar o Pai Nosso como uma oração devocional que Jesus Cristo nos ensinou. Devemos também ter a nossa oração de adoração particular com Deus, de agradecimento. Devemos também ter a nossa oração de petições ao Senhor. Porém, aqui é onde mora o perigo. Porque nessas orações de petições, na maioria das vezes, eu saio do lugar de súdito e assumo o lugar de governante. Tem gente que ora dizendo para Deus, vai bradando, vai quebrando o laço, vai agindo. Gente, isso não é oração. Isso é neurose psicológica religiosa. Mas a culpa não é da maioria das vezes dessas pessoas. É do ensino que elas têm recebido. Então a doutrina da soberania exaustiva e absoluta do nosso Deus, ela deve nos lembrar de que na hora que nós estivermos orando, nós devemos nos colocar no lugar de súditos. Em primeiro lugar, o Pai Nosso. Em segundo lugar, uma oração devocional, uma oração de adoração. Em terceiro lugar, uma oração de petição. Como que nós devemos terminar essa oração de petição? É simplesmente com um amém? Ou muito obrigado? Não! Devemos orar como Jesus orou no Getsemane. Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas todavia, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Essa é uma oração que leva em conta a soberania de Deus. Agora vai bradando, vai quebrando o laço, vai abrindo porta, vai agindo, vai isso não é oração, gente. Isso é neurose psicológica religiosa. Portanto, quando nós falamos em doutrina da soberania exaustiva e absoluta do nosso Deus, logo nós queremos falar, junto com o reverendo professor doutor A.W. Pink, o que ele diz sobre esse tema, né? Arthur W. Pink é um dos maiores estudiosos da doutrina da soberania exaustiva e absoluta do nosso Deus. Inclusive, eu convido vocês a adentrarem no site da IPOB, Igreja Presbiteriana Ortodoxa do Brasil, lá no rodapé do site, lá embaixo,
tem um banner do projeto AWPIC. Você clica no projeto AWPIC e você é direcionado para o site do projeto, onde tem lá dezenas de textos desse magnífico autor falando sobre essa doutrina. Amém? Devemos crescer no conhecimento de Deus quanto mais o Senhor nos permitir. Mas quando nós falamos, nós estamos com a AWPIC quando ele diz, ó, soberania de Deus. O que queremos dizer com essa expressão? Queremos afirmar a supremacia de Deus, a realeza de Deus, a divindade de Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o Altíssimo, o qual tudo faz segundo sua vontade no exercício dos céus, entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Daniel 4:35. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é onipotente, possuidor de todo o poder nos céus e na terra, de tal maneira que ninguém pode impedir os seus conselhos, contrariar os seus propósitos ou resistir à sua vontade. Salmo 115, versículo 3. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele governa as nações. Salmo 22, 28. Estabelecendo reinos, derrubando impérios e determinando o curso das dinastias, segundo o seu agrado. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. 1 Timóteo 6,15. Este é o Deus da Bíblia. Negar a soberania de Deus é entrar em um caminho que, se for seguido até a sua conclusão lógica, leva ao completo ateísmo. Autor A.W. Pink. Veja, quando eu digo que Deus é soberano, automaticamente isso tem que gerar no meu intelecto a compreensão de que eu, como cristão, eu sou um súdito de Deus, e que eu estou embaixo desse governo, dessa determinação. Logo, a soberania de Deus deve reger a minha vida. Sempre que eu dobrar meu joelho, que eu for fazer uma oração de petição, eu devo levar em consideração se a minha oração está de acordo com esta soberania. Não que eu deva deixar de orar por causa da soberania negativa, mas que eu possa, no meu ato devocional de oração, fazer como Jesus ensinou. Em primeiro lugar, o Pai Nosso, que é a oração devocional. Em segundo lugar, uma oração de adoração pessoal. Em terceiro lugar, a oração de petição. E finalizar sempre a oração de petição como Jesus finalizou a sua oração no Getsemane. Pai, que não seja, Senhor, conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade. E se possível, Pai, perdoa-me porque eu não sei orar. A Bíblia diz que nós não sabemos pedir. Isso é reconhecer a soberania de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia conosco agora, comigo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 32 e no versículo de número 39. Vamos ver aqui sobre a soberania, sobre esse Deus magnífico e extraordinário que nós servimos como súditos, não como senhores. Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Dá para você o que mais? Dá para compreender o que é soberania? Dá para compreender
aquilo que é um Deus soberano, absoluto, exaustivamente governante e poderoso? Veja, vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Nenhum Deus há além de mim. Tem uma curiosidade aqui, a palavra Deus aqui está com D minúsculo. Isso mesmo. Ele está dizendo aqui que nenhum lixo pode ser maior do que ele, feito por mãos humanas. Nenhum ídolo adorado por mãos humanas pode ser comparado a ele. Quando coloca o D minúsculo no texto, está levando o indivíduo, a criatura ou a coisa feita para um patamar abaixo, e muito abaixo da divindade do Deus soberano. Mas também está levando essa coisa ao seu nível, ao nível que muitas vezes é desprezível até mesmo do ponto de vista humano. Amém? Espero que você tenha compreendido um pouco sobre essa doutrina. Nos nossos próximos encontros, iremos nos debruçar sobre diversos textos sagrados e vamos aqui tentar expor a doutrina da soberania exaustiva e absoluta do nosso Deus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por tua graça, por tua salvação, por tua aliança, por tua misericórdia, por Jesus Cristo em nossa vida e por teres nos conscientizado, Senhor, do nosso pecado, da nossa doença incurável, progressiva e de determinação fatal que nós herdamos dos nossos pais Adão e Eva. Te pedimos, Senhor, que o Senhor coloque nos nossos corações, de cada ouvinte, de cada pessoa que for alcançada por esse vídeo, o temor necessário e o conhecimento e reconhecimento necessário por essa doutrina. Mas todavia, não seja feita a nossa vontade, mas a tua. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.